Jerusalém, 50 dias depois da ressurreição. A cidade estava cheia. Peregrinos de toda parte do mundo conhecido tinham chegado para a festa judaica de Shavuot, a festa das primícias, a celebração da colheita. Era uma das 3 grandes festas do calendário judaico, quando a lei mandava que todo homem capaz fizesse a peregrinação até o templo. Das províncias do Império Romano, de além do rio Eufrates, do Egito, da Líbia, da Arábia, eles vinham. Nas ruas de Jerusalém, ouviam-se línguas de toda espécie: grego, aramaico, latim, egípcio, persa. A cidade fervilhava, como só ocorria nas grandes festas. Mas num andar superior de uma casa em Jerusalém, 120 pessoas estavam trancadas, com medo. Eram os seguidores de Jesus, homens e mulheres que tinham visto o ressuscitado com os próprios olhos, que tinham tocado as marcas dos cravos, que tinham comido peixe assado com ele à beira do mar. Tinham visto, tinham acreditado, e ainda assim estavam com medo, porque do lado de fora estava o mesmo mundo que havia crucificado o Mestre, os mesmos sacerdotes, os mesmos guardas, a mesma cidade que 50 dias antes havia gritado "Crucifica-o" e havia ficado satisfeita ao ver o corpo descer da cruz. Nada havia mudado lá fora. O Sinédrio, o tribunal religioso que havia condenado Jesus, continuava reunido. Os romanos continuavam patrulhando. E os discípulos de um homem executado por sedição, por ameaçar a ordem pública, não eram exatamente bem-vindos nas ruas. Entre esses 120, havia um homem que carregava um peso maior, diferente dos demais: Pedro, o pescador que Jesus havia chamado de Rocha, o mesmo que havia prometido morrer com o Mestre e depois havia negado 3 vezes seguidas na mesma noite diante de uma criada. O mesmo que havia chorado amargamente depois sozinho, sem saber se haveria perdão para uma traição daquelas. Pedro estava ali, esperando, sem saber exatamente o que. Jesus havia prometido antes de subir aos céus: "Ficai em Jerusalém, recebereis uma força do alto." Eles esperavam, oravam, contavam os dias e não sabiam que o mundo em que acordaram naquela manhã não existiria mais até o anoitecer. Para entender o que aconteceu naquele cenáculo, o salão no andar superior onde os discípulos se reuniam, é preciso entender de onde vinham aquelas pessoas e o que significava Shavuot para um judeu do primeiro século. Shavuot, a festa das semanas, era celebrada 50 dias após a Páscoa. Era o dia em que Israel comemorava a entrega da lei no Monte Sinai. O momento em que Deus havia falado ao povo no meio do fogo e do trovão e havia dado os 10 mandamentos. Para um judeu, Shavuot era o aniversário da aliança, o dia em que Deus havia descido sobre a montanha. Os primeiros cristãos, todos judeus, conheciam esse peso de memória. E o que estava prestes a acontecer naquele cenáculo era, nos olhos deles, uma segunda Sinai. Não a lei gravada em pedra, algo diferente. Algo que Jesus havia prometido e que nenhum deles conseguia imaginar o que era. A maioria dos que esperavam o que Jesus havia prometido era da Galileia, uma região que os habitantes de Jerusalém olhavam com certo desdém. Gente simples, pescadores, coletores de impostos, ex-zelotes, militantes que sonhavam em expulsar Roma pela força. Sem formação rabínica formal, sem influência política, sem dinheiro, sem proteção. Pedro, em especial, era o tipo de homem que os poderosos de Jerusalém não levariam a sério. Braços grossos de quem puxou rede a vida inteira. Sotaque carregado do norte.
impulsivo, o tipo de homem que age antes de pensar, que ama antes de calcular e que, por isso mesmo, também pode errar fundo. E ainda assim, Jesus havia escolhido esse homem para ser a pedra sobre a qual edificaria a igreja. Por quê? Talvez exatamente por isso. Porque Pedro não tinha nada a oferecer além de si mesmo. Porque quando Pedro amava, amava com tudo. Quando errava, errava com tudo. Quando chorava, chorava de verdade. Não havia nada de calculado nele. Nos dias após a ressurreição, Jesus havia encontrado Pedro às margens do mar da Galileia e fez algo que Pedro não esperava: acendeu uma fogueira. João registra esse detalhe com precisão, e quem conhece a história entende o peso dele. A última fogueira à qual Pedro havia se aquecido tinha sido aquela noite, a noite da prisão de Jesus, no pátio do sumo sacerdote. Pedro estava lá, de pé junto ao fogo, tentando passar despercebido, quando uma criada o reconheceu. Você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou. Depois negou de novo. Depois negou uma terceira vez, e o galo cantou. E Jesus, sendo levado pelos guardas, virou e olhou para ele. Pedro saiu dali e chorou. Agora, semanas depois, Jesus acendia outra fogueira. Assava peixe, convidava Pedro para sentar, e quando terminaram de comer, fez uma pergunta: Pedro, você me ama? Pedro respondeu que sim. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Silêncio. E de novo: Pedro, você me ama? Respondeu novamente: sim. Cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, uma para cada negação: Pedro, você me ama? Pedro ficou constrangido, não pela dúvida de Jesus, mas pelo peso de ser confrontado 3 vezes com a mesma pergunta que ele mesmo não conseguia responder com certeza. Era um perdão que Jesus estava construindo tijolo por tijolo, uma pergunta para cada negação, como se cada resposta de Pedro fosse apagando, uma a uma, as 3 vezes em que ele havia falhado. A traição havia sido reparada, mas restauração não é o mesmo que certeza. Pedro saiu daquela conversa perdoado. Disso ele não duvidava. O que ainda ficou sem resposta, o que ele carregava nos dias de espera no cenáculo, era outra coisa. Jesus havia dito: apacenta as minhas ovelhas. Havia confiado a ele a igreja inteira. Havia dito que sobre aquela pedra edificaria algo que nem as portas do inferno seriam capazes de destruir. Mas Pedro sabia quem era, sabia o que havia feito. E a pergunta que ele carregava, silenciosa, pesada, sem resposta, era simples: sou capaz? A manhã do 50º dia começou como as anteriores. Os 120 reunidos no cenáculo oravam. Maria, a mãe de Jesus, estava entre eles, a única pessoa naquele quarto que havia estado presente desde o nascimento de Jesus. Ela havia visto o filho crescer, pregar, ser preso, ser crucificado, ressuscitar. Havia guardado todas essas coisas no coração, como Lucas registra, e agora estava ali, orando com os discípulos, esperando junto com eles. Os apóstolos, as mulheres que tinham chegado primeiro ao túmulo vazio, discípulos que haviam seguido Jesus pelos caminhos da Galileia e da Judéia. 120 pessoas reunidas num quarto, num calor de início de verão em Jerusalém, sem saber quanto tempo mais precisariam esperar. E então aconteceu, primeiro o som, um estrondo como de vento impetuoso que vinha do céu e enchia toda a casa. Não era vento, as chamas das lamparinas não se moveram, o ar não se deslocou, as vestes não tremeram, era algo que soava como vento,
mas que vinha de dentro para fora, não de fora para dentro. Um som que não tinha origem física identificável e que, segundo o relato de Lucas nos Atos dos Apóstolos, encheu toda a casa. Depois a visão, línguas como de fogo que apareciam no ar e se repartiam, pousando sobre cada um deles. Não uma chama coletiva que envolvia o grupo, uma chama individual e específica. Para cada pessoa naquele quarto, para Pedro, para João, para Maria, para cada um dos 120, uma língua de fogo. E depois, a experiência que nenhum deles conseguiria descrever completamente pelo resto de suas vidas. Uma presença, uma força que não era deles, mas que agia por eles. Uma clareza repentina sobre tudo o que Jesus havia dito e feito durante 3 anos. As parábolas, os milagres, as palavras na última ceia, a cruz, o túmulo vazio, como se peças que estiveram espalhadas por muito tempo, de repente, se encaixassem numa imagem completa e luminosa, e começaram a falar, em línguas que não conheciam, idiomas que nunca haviam estudado, sotaques de regiões que jamais haviam visitado. E não era balbúrdia incompreensível, era discurso articulado, inteligível, preciso. Peregrinos que passavam pelas ruas de Jerusalém pararam, confusos. Cada um ouvia na sua própria língua materna as maravilhas de Deus sendo proclamadas por galileus sem instrução. Partos e medos, povos do Oriente, do outro lado do Eufrates, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, da Líbia, da região de Cirene, visitantes de Roma, cretenses e árabes, cada um ouvia na língua em que havia nascido. Todos pararam. Ninguém tinha explicação. Alguns que não entendiam o que viam, tentaram diminuir o que não conseguiam explicar. Estão bêbados. Foi quando Pedro se levantou. O mesmo Pedro que havia se encolhido diante de uma criada, agora ficava de pé diante de milhares de pessoas em Jerusalém. Não havia roteiro, não havia preparação, não havia coach de oratória, nem discurso ensaiado, nem assessor político ao lado. Havia Pedro e havia o Espírito. Homens da Judéia e todos os que habitais em Jerusalém, ouvi as minhas palavras. A voz do pescador cortou o barulho da multidão. Ele começou pelo óbvio. Não estavam bêbados. Era 9 horas da manhã. Então foi direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia, sem tentar suavizar o que precisava ser dito. Ele falou de Joel, o profeta, que havia anunciado séculos antes que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, sobre jovens e velhos, sobre servos e servas. Falou de Davi, que havia escrito nos Salmos sobre aquele que não veria a corrupção do túmulo. Falou do plano que havia estado escondido nas Escrituras por séculos e que agora, naquele dia, estava sendo revelado diante dos olhos de todos. E então disse o nome que todos na multidão reconheciam: Jesus de Nazaré, o homem que aquela mesma cidade havia crucificado 50 dias antes. Pedro não o apresentou como vítima, não apelou para a pena, não acusou com raiva. Falou com a serenidade de quem sabe que está dizendo a verdade e não precisa de mais nada além disso. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas. Silêncio. Não o silêncio do desinteresse, o silêncio de quem foi atingido por algo que não esperava. O texto dos Atos diz que a multidão ficou compungida no coração.
uma expressão que descreve aquela sensação específica de quando a verdade chega e dói, porque você sabe que é verdade. A pergunta veio da multidão como uma onda. Que devemos fazer? E Pedro respondeu com simplicidade: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000, num único dia, em Jerusalém. Pela pregação do homem que semanas antes não havia conseguido admitir diante de uma criada que sequer conhecia Jesus. A igreja havia nascido, não em silêncio, não em segredo, não num documento assinado por teólogos em câmara fechada. Havia nascido com fogo, com vento, com línguas que ninguém entendia e com um pescador da Galileia de pé no meio de Jerusalém, apontando para um túmulo vazio e dizendo: nós vimos. O que viria a seguir ninguém poderia ter imaginado. O que aconteceu depois daquele dia desafia qualquer explicação puramente humana. Os mesmos homens que estavam trancados com medo saíram pelas ruas e não voltaram atrás. Pedro foi preso pelo Sinédrio e pregou para os guardas dentro da cela. João foi espancado junto com ele, e ambos saíram da sessão de julgamento alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Jesus, segundo o próprio relato de Lucas. Estevão, o primeiro diácono, foi arrastado para fora da cidade e apedrejado, e perdoou os que jogavam as pedras enquanto morria com as mesmas palavras que Jesus havia dito na cruz. A perseguição que veio depois, em vez de apagar o movimento, o espalhou. Os cristãos expulsos de Jerusalém levaram a mensagem para onde foram. Filipe desceu a Samaria e batizou uma multidão. Um etíope, alto funcionário da rainha Candace, voltou para a África com o Evangelho. Uma comunidade se formou em Antioquia da Síria, e foi lá, pela primeira vez, que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. E havia um jovem que havia assistido, aprovando a morte de Estevão, guardando os mantos dos que apedrejavam para que pudessem jogar com mais força. Seu nome era Saulo, era fariseu, culto, zeloso, convicto de que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir aquela seita perigosa. Ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, quando uma luz o derrubou do cavalo e uma voz perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse mesmo Saulo, convertido, rebatizado Paulo, escreveria metade do Novo Testamento. Fundaria comunidades cristãs pela Ásia Menor, pela Grécia e chegaria até Roma. Morreria decapitado na mesma cidade onde Pedro seria crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro havia pedido para não morrer da mesma forma que o Mestre, por não se considerar digno. A mensagem que saiu do cenáculo naquele dia chegou à Ásia Menor, à Grécia, à África, à Espanha, à Índia. Tomé levou o Evangelho até lá. Chegou a povos que jamais haviam ouvido o nome de Jerusalém. Sobreviveu aos imperadores Nero, Domiciano e Diocleciano. Sobreviveu às heresias que tentaram esvaziar o conteúdo da fé. Sobreviveu à Idade Média, à Reforma, às revoluções modernas. Chegou até você, 2000 anos depois, a continentes que Pedro jamais imaginou que existiam, em línguas que ele jamais ouviu. A Igreja Católica celebra Pentecostes como seu aniversário. Não o dia em que foi fundada em papel, mas o dia em que recebeu vida. O dia em que o Espírito transformou um grupo de pessoas com medo num movimento que nenhum império conseguiu apagar. Porque impérios são feitos de força,
E o que desceu naquele cenáculo não era força humana, era algo que vinha de outro lugar. 2000 anos depois, Pentecostes não é uma data no calendário. É uma promessa que se renova todo dia no coração dos cristãos. O mesmo Espírito que encheu aquele cenáculo, que transformou Pedro, que deu línguas aos que não tinham palavras, que fez 3.000 pessoas se arrependerem num único dia. A igreja afirma que esse mesmo Espírito age hoje, da mesma forma, no coração de quem se abre para recebê-lo, em cada batismo, em cada Eucaristia, em cada confissão em que alguém entra carregando o peso das próprias negações e sai de lá com o peso tirado. Em cada momento em que alguém, no meio do medo, decide abrir a boca e dizer a verdade. Pedro não mudou porque decidiu ser diferente. Mudou porque recebeu algo que ele mesmo não conseguia produzir. O fogo não veio de dentro dele, veio de cima. E quando pousou, o que era fraqueza virou fundação. Pedro era um pescador sem estudos, sem influência, sem nada além de uma fé que ele mesmo havia traído. E o Espírito Santo o transformou numa voz que fundou a igreja. Esse mesmo Espírito age hoje, em pessoas comuns, com histórias comuns, com falhas comuns. Você já sentiu essa presença na sua vida? Um momento em que algo maior conduziu suas ações e agiu através de você? Conta nos comentários. Se esta história tocou você, ajude a levar adiante. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Cada inscrição faz com que mais pessoas encontrem essas histórias que o tempo quase apagou, mas que servem de exemplo até hoje. Espírito Santo, renova em nós o fogo de Pentecostes. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que atravessou o tempo para chegar até você.